Pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Meu nome é Carla Patrícia, sou professora de História, e o tema da nossa aula de hoje é a Europa no século XIX. Nós vamos focar bem a questão das revoltas populares e também a luta da burguesia e o surgimento de ideologias sociais que vão tentar se contrapor à ordem capitalista. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, o século XIX foi marcado por diversos conflitos e revoluções por toda a Europa. As razões para tal instabilidade estão ligadas às mudanças sociais, econômicas e políticas ocorridas no período imediatamente anterior e às consequências dessas mudanças, beleza? Se a gente for lembrar quais foram os conflitos que ocorreram imediatamente anterior ao século XIX, nós vamos aí fazer uma viagem pela Revolução Francesa e também pela Era Napoleônica, beleza? Então a gente vai ver que o século XIX vai ser muito conturbado e vai ser justamente marcado por diversos conflitos e revoluções que vai tomar conta de toda a Europa. Muito bem? Vamos lá. A gente pode citar aí o resultado do Congresso de Viena, beleza? O Congresso de Viena foi organizado no ano de 1815 e que reuniu as antigas monarquias que haviam sido destronadas na era napoleônica, certo? E esse congresso teve como principal objetivo devolver esses reinos a esses reis que haviam sido destronados com a política do bloqueio continental de Napoleão Bonaparte. Beleza? Vocês se lembram bem que quem não aderia ao bloqueio continental teria suas terras, seu território invadido por tropas de Napoleão e os reis eram destronados. Com a prisão de Napoleão, a gente vai ter uma reorganização geopolítica da Europa e também esses tronos, esses reinos vão ser devolvidos aos seus antigos regimes. Então, a gente vai ver aí que vai ter uma retomada, uma tentativa, né, de retomada do poder absolutismo dos reis e que isso vai ter sérias consequências, porque a gente vai ver surgir então as revoltas por essa retomada, por essa tentativa de retomada de governos absolutismo na Europa, tá certo? Então, todavia, né, a restauração do poder monárquico resultou em mais autoritarismo, né, e uso sistemático da força, beleza? Então, a gente vai ver aí a tentativa do retorno do mercantilismo, né? E isso vai atrapalhar o ideal que surgia, que era o liberalismo político e econômico, certo? Novas formas de pensar e novas forças sociais vão surgir a partir do século XIX, nesse contexto aí de tentativa de impedimento de que reinos absolutistas voltassem a atrapalhar principalmente o cenário conturbado da burguesia, beleza? Então, a gente vai ver aqui que um dos dois principais motivos que vai dar força e vai dar voz a esses novos levantes sociais vão ser, né, o impacto e as consequências da Revolução Francesa e também o franco desenvolvimento industrial, certo? Esses dois fatos históricos aí vão criar novas forças sociais sedentas de maior liberdade, de participação política e de direitos, né? E aí a gente vai ver que os principais conceitos ou ideologias que vão influenciar esses movimentos vão ser o liberalismo, o nacionalismo e o socialismo, certo? Então são essas três forças aí que vão estar ideologicamente formando essa nova luta, beleza? Esse novo enfrentamento na tentativa de limitar o poder das monarquias. E aí a gente vai ver um pouco as características rapidinho de cada um deles, né? O liberalismo, pessoal,
tem seu desenvolvimento muito ligado à Revolução Francesa e o desejo burguês de eliminar a intervenção do Estado sobre a economia, ou seja, acabar com o mercantilismo e a liberdade plena do governante absolutista de interferir como bem entendesse no mercado, em geral através de adoção de sistemas monarquistas baseados em constituições que limitavam o poder do rei. Então, a gente tem como característica aí que o liberalismo ele surge como consequência da Revolução Francesa, como consequência da luta da burguesia na derrubada do antigo regime, porque ela vai representar os interesses justamente dessa classe social. Beleza? O que é que o liberalismo vai buscar? O fim do intervencionismo estatal, tanto na política quanto na economia, vai limitar o poder do rei e vai buscar a Constituição como instrumento limitador do poder desses reis, beleza? Em seguida, pessoal, a gente vai ver aqui outra ideologia que vai surgir, que vai ser o nacionalismo, beleza? O nacionalismo, ele vai ter como característica geral, seria mais ou menos o quê? Um conceito de união, né, surgido entre os povos e culturas, até então separados politicamente, mas com as mesmas tradições. A ideia de formação de uma nação única significava a possibilidade de eliminação da constante influência externa de países já unificados e a garantia também de independência política e econômica. Então, como característica geral do nacionalismo, a gente tem a união do Estado, certo? A eliminação da influência externa e a independência política e econômica. O nacionalismo, juntamente com o liberalismo, pessoal, vão ser ferramentas importantes para o imperialismo que vai surgir e vai reinar durante o século XX, tá bom? E aí a chargezinha de vocês, a imagem mostra aí, né? Fazendo você se orgulhar de coisas que não fez e odiar pessoas que nunca conheceu. Esse conceito, ele é muito forte quando a gente fala do chamado nacionalismo exacerbado, que vai ser um dos principais pilares do nazifascismo lá no século XX, beleza? Pessoal, outra ideologia marcante, né, que vai ser pano de fundo para as revoluções que vão abalar a Europa do século XIX, a gente vê aí o socialismo, né, como modelo econômico que preza pela igualdade jurídica e economia dos cidadãos, eliminando a propriedade privada dos meios de produção. Seu desenvolvimento está bastante ligado ao desenvolvimento do movimento operário, né? E aí a gente tem a influência, esse movimento operário surge como consequência da Revolução Industrial, do mecanismo da mais-valia, né? Também influenciado por ideias anarquistas que vão também surgir aí no século XIX. Com características gerais do socialismo, a gente vai ter aí a igualdade jurídica, né, como vocês estão vendo aí, também igualdade econômica, eliminação da propriedade privada e dos meios de produção. Certo, pessoal? Muito bem. Aí a gente vai ter, pessoal, duas ondas revolucionárias nessa Europa do século XIX. A primeira onda revolucionária ela vai ocorrer a partir da década de 20, beleza? Então a gente vai ver que a partir da década de 20, a burguesia e os movimentos revolucionários estavam bastante alicerçados nos ideais liberalistas e nacionalistas. Pode-se dizer que foram movimentos mais ligados à burguesia, com ampla participação de militares e integrantes das sociedades secretas. No geral, os movimentos, esses movimentos da primeira onda vão ocorrer em Nápoles, França, Rússia, e foram suprimidos pelas forças repressivas do Estado. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, em Portugal a gente vai ter a Revolução Liberal do Porto, que vai lograr êxito ao aprovar uma Constituição e o retorno do rei, né, que estava, entre aspas, em uma estadia no Rio de Janeiro. Os gregos, por sua vez, conquistaram sua liberdade frente ao domínio turco-otomano, beleza? Isso aí são as características da chamada primeira onda revolucionária. E vamos ver agora a chamada segunda onda revolucionária. Nessa segunda onda, ela vai ter início em 1830 e causou mais, entre aspas, estragos nos antigos regimes políticos na França, principalmente. Né? Por exemplo, a gente vai ver os Bourbons
vamos dizer assim, abalados, né, em seu poder que vinha por já gerações aí nos antigos regimes políticos, né? E a gente vai ver que o herdeiro, a França, o herdeiro político desses Bourbons vai ser Carlos X, né? Que ele não vai conseguir reinar, ele vai ser derrubado do poder. Quem vai assumir é o herdeiro do trono, o irmão dele, Luís XVIII, né? Após ele dissolver o parlamento e impor censura à imprensa, ele vai ser deposto e substituído pelo Duque de Orleans, Luís Felipe. Beleza, pessoal? Então a gente vai ver aí que essa segunda onda revolucionária ela vai começar sim a abalar os reinos ainda absolutistas que ainda persistiam em permanecer nessa Europa revolucionária. Beleza? Outro exemplo que a gente vai ter é na Holanda, por exemplo. Os holandeses, apoiados pelos belgas, eles vão conquistar a independência também já em 1830. Outro exemplo que a gente vai ver dessa segunda onda revolucionária vão ser os russos, que vão conseguir evitar a emancipação política da Polônia. E outro exemplo, para finalizar, na Península Itálica, diversos territórios passaram a demonstrar abertamente a insatisfação com o domínio austríaco e buscando também a sua independência. Beleza, gente? Mas chegamos ao nosso ponto-chave, que é a chamada Primavera dos Povos, tá, pessoal? Então, o que foi essa Primavera dos Povos, né? O que se chama de Primavera dos Povos, pessoal, ela vai ocorrer só no ano de 1848. Observe vocês que essa onda revolucionária já vinha desde a década de 20, tá bom? Mas só no ano de 1848 que a gente vai ver a chamada Primavera dos Povos. Após anos de colheitas fracas e o flagelo da fome que aquela população vivia, revoltas mais consistentes e com grande presença de camponeses e proletariados, ou seja, aqueles que mais sofriam com as péssimas condições de vida. Como vocês perceberam, a primeira onda revolucionária, ela tinha como participantes militares, sociedades secretas, ou seja, uma elite burguesa. Já o que a gente chama de Primavera dos Povos vai ser a série de revoltas que vai ter como em maioria de participantes o proletariado, ou seja, os trabalhadores urbanos, e também os camponeses, os trabalhadores do campo, que viviam oprimidos e buscavam por melhores condições de vida. Portanto, a Primavera dos Povos vai ter como causa a fome e as condições miseráveis que tanto os trabalhadores urbanos quanto os rurais viviam. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai ter aí, vocês estão vendo no mapinha de vocês, a chamada Jornadas Revolucionárias, né? Ela vai mostrar, pessoal, onde tem esse foguinho aí, ó, tá representando locais onde teve grandes conflitos na chamada Primavera dos Povos. Tá certo? Para vocês terem uma ideia, em 1846, ainda, né? Em 1846, um pouquinho antes da chamada Primavera dos Povos, mas a gente vai ter um fato histórico muito importante, que vai ser na Galícia Austríaca, cerca de 1.000 aristocratas foram mortos pela massa enfurecida de famintos. Na França, em 1848, as manifestações populares tiveram início em fevereiro e logo se tornaria uma revolução. Luís Felipe vai abdicar do trono e a Segunda República Francesa foi proclamada. Uma Assembleia Constituinte foi convocada para instituir um chamado governo provisório, tá certo? A gente vai ver aí que a chamada Primavera dos Povos, ela vai ter consequências muito importantes para o destino da Europa, tá certo? A principal consequência que a gente vai ver é que ela vai atingir principalmente, pessoal, parte da Europa ali mais ou menos na região da Península Itálica e da região germânica, tá certo? Ela vai fazer mais conquista nessa região. E uma das principais consequências da chamada Primavera dos Povos vai ser justamente, que vai ser até o próximo tema de nossa aula,
que é a unificação italiana e alemã, tá certo? A unificação italiana e alemã, que a gente chama de unificações tardias, ela é uma consequência direta da chamada Primavera dos Povos, beleza? Galera, obrigada pela atenção, bons estudos. Sugiro que leiam sobre o tema nas fontes que eu já indiquei. Um beijo e até a nossa próxima aula.